Paz, pode se assentar, queridos, fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai, amém? Da casa do Pai, a liberdade. Você está na casa do seu Pai, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar te convidando você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos estar lendo do capítulo 5, do verso 21 em diante. Marcos capítulo 5, do verso 21. E o tema da mensagem é: não acredite em tudo que te falam. Guarde isso. Certamente você, em algum momento da sua vida, vai precisar se lembrar disso, dessa informação. Não acredite em tudo que te falam. Amém? Marcos capítulo 5, no verso 21 em diante, diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos discípulos da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, repita comigo, ouviu falar de Jesus, chegou para trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saía poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha feito, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas das casas de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Repita comigo: não precisa mais incomodar o mestre. O verso 36 diz: não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Queridos, essa passagem é poderosa. Como eu gosto de ler palavras poderosas que me fazem agir, andar e crer e ver por fé. Duas histórias tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas, contadas por meio de um relato de fé. O texto bíblico dessa ministração, ele fala de um homem e de uma mulher que enfrentaram obstáculos para receber o seu milagre. Talvez aqui nessa noite você possa estar pensando: irmão Anderson, o que eu preciso para receber o meu milagre? Porque eu não sei você, mas eu tenho milagres a serem recebidos, eu tenho promessas a serem cumpridas na minha vida. E eu quero que todas elas se cumpram. E talvez você possa estar pensando: irmão, mas o que eu preciso fazer?
vencer o obstáculo. E aí nós vamos te mostrar como que se dá para vencer esse obstáculo. Na vida, todos nós temos obstáculos que precisam ser superados para que esse milagre seja concretizado. Agora, quantos de nós realmente desejam receber um milagre? Você deseja receber um milagre? Levante a sua mão. Fique ligadinho comigo, deixe o seu WhatsApp de lado. Vamos nos conectar à palavra. Vamos nos conectar a Deus através daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu vou utilizar o próprio texto bíblico para embasar como deve ser a nossa fé. Jesus estava acabando de sair de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia, e ali a Bíblia está dizendo que uma multidão o apertava, o comprimia. Mas essa multidão não tinha nome. Mas duas pessoas em meio a essa multidão chamaram a atenção de Jesus: um homem e uma mulher. Se nós fizermos um paralelo, essa igreja poderia estar cheia, mas o fato dessa igreja estar cheia, será que todos nós conseguiríamos chamar a atenção do Mestre, mesmo sabendo que o Mestre está aqui? Nós poderíamos até comprimi-lo, apertá-lo, mas será que seríamos capazes de chamar a atenção de Jesus, ao ponto de nos fazermos perceber por Ele? São coisas completamente distintas. Estar próximo de Jesus, ver Jesus, mas chamar a atenção dele é completamente diferente. Esse homem e essa mulher venceram obstáculos e conseguiram chamar a atenção de Jesus, conseguiram tocar em Jesus e extrair de Jesus aquilo que eles mais precisavam. A Bíblia relata que esse homem, Jairo, nós vamos contextualizar, ele era o chefe da sinagoga. Ele era um homem importante, ele era um homem que tinha posses, era um homem rico, era um homem que tinha relevância social para aquela sociedade. Ele era o chefe da sinagoga, era ele quem organizava como o culto deveria ser, era ele quem escalava o dirigente, era ele que controlava e organizava as finanças da sinagoga. Jairo não era um homem qualquer. Jairo era um dirigente, Jairo era um homem importante. Esse é o homem que se aproximou de Jesus. Em contrapartida, quem era aquela mulher sem nome que tocou no Mestre? Quem era essa mulher que a Bíblia não retrata? Uma mulher desconhecida que padecia de uma enfermidade há 12 anos. E aí a gente pergunta: Senhor, como posso te tocar? Como posso te acessar? Como posso obter o milagre que tanto tenho buscado, ou tanto tenho padecido, ou tanto tenho esperado? Essa mulher simplesmente ouviu falar de Jesus. Diz o verso que, ouvindo falar de Jesus, ela começou a contextualizar, a gerar expectativas no seu coração de que, se simplesmente tocasse em Jesus, ela seria curada. Quais são as suas expectativas ao se encontrar com o Mestre? O que você pretende receber ao tocar em Jesus? Ou o que você crê que ao tocar nele você pode receber? Essa mulher hemorrágica nos ensina sobre as marcas de como deve ser uma fé. A fé dela nasceu em meio à desordem, em meio ao caos. Afinal de contas, passar por 12 anos, por vários médicos, gastar as suas finanças e não receber a cura, isso tira a esperança de qualquer um. Mas ela ouviu falar de Jesus. A fé dela é uma fé reflexiva, porque ao ouvir falar de Jesus, ela teve a capacidade de perceber que, se esse Jesus é realmente o Filho de Deus, ele pode me curar. Ela tinha uma fé crítica, ela tinha uma fé resoluta, ela tinha uma fé que sabia que, se ao ter um contato com Jesus, dele emanaria poder. Uma fé que foi confessada em público, porque afinal Jesus disse para ela: conte o que lhe aconteceu. E às vezes temos medo de compartilhar, de testemunhar aquilo que Jesus fez, tem feito,
ou vai fazer nas nossas vidas, com medo de que isso pudesse ser nos tirado, pudesse ser roubado. Isso vai contra a palavra. No verso 34, vemos que foi uma fé recompensada. Aquela mulher buscou a cura de 12 anos de uma enfermidade, 12 anos de uma esperança frustrada, de uma esperança sem respostas. Foram 12 anos de uma hemorragia, de um enfraquecimento, 12 anos de lágrimas, 12 anos de repúdio, de sofrimento. Foram 12 anos de uma intensidade, de um isolamento. A mulher que tinha um fluxo de sangue naquela época, ela era considerada como impura. Se ela fosse casada, ela não poderia manter relação conjugal com seu marido, porque era considerada impura. O seu marido tinha que se afastar daquela mulher. Se ela não fosse casada, a Bíblia não retrata isso. Se ela fosse solteira, ela não poderia se casar. Mas pelo fato dela ser considerada impura, ela não poderia sequer frequentar a sinagoga, porque tudo aquilo que aquela mulher tocava era considerado como impuro. Agora imagine você, durante 12 anos da sua vida, você ser considerado como impuro, você ser mal visto pela sociedade, você sofrer uma segregação religiosa, uma segregação social, e mesmo assim se manter firme. Mesmo assim, se você se manter resiliente, buscando, persistindo em obter, correndo atrás de um milagre. Ela já estava cansada de receber nãos. 12 anos recebendo nãos. Eu não sei por quanto tempo você tem almejado receber um milagre. Talvez uma cura, talvez uma libertação, eu não sei, uma resposta talvez. Mas a Bíblia nos ensina, através do relato, do conto dessa mulher, que ela persistiu, que ela acreditou naquilo que ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus. Ela gastou tudo que tinha, todos os seus recursos, tudo. Mas ela não desistiu do seu milagre. Não desista do seu milagre. Não perca a sua esperança. Persevere, acredite. Repita comigo: nessa noite, eu vou receber o meu milagre. Amém. E eu creio junto com você, Aide. Eu creio porque Deus é um Deus de milagre, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus tem compromisso com os seus filhos. Deus tem compromisso conosco. O toque daquela mulher, ao querer receber um milagre, o nosso toque ele tem que ser intencional. O toque daquela mulher de Jesus não foi um toque acidental. O toque daquela mulher não foi: esbarrei em Jesus, desculpa Jesus. Afinal, uma multidão te aperta, uma multidão te comprime. Ao querer receber um milagre, você tem que ter intenção. Você tem que ser intencional. Senhor, hoje eu estou indo na Igreja Batista do Amor e eu creio que eu vou te tocar. Senhor, eu creio que eu vou te tocar e eu creio que eu vou receber o meu milagre e eu creio que eu vou voltar para casa saltitante. Senhor, eu posso estar na minha sala, Senhor, mas hoje é o dia do meu milagre. O nosso toque em Jesus tem que ser intencional. Não existe tocar de maneira acidental em Jesus e querer que dele emane poder. Ela tocou em Jesus porque ouviu que se tocasse nele, ela seria curada. O segundo toque ele tem que ser proposital. Nós devemos querer tocar. Devemos tocar em Jesus e nos apropriar daquilo que Jesus tem para nós. Ela sabia que se simplesmente ela tocasse na orla do manto, ela seria curada.
Às vezes aguardamos por tanto tempo para receber aquilo que nós esperamos e está à distância de um toque. Como deve ser esse toque? Pela fé. Tem que ser um toque confiante, porque que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Como podemos tocar num Deus se nós não cremos que Ele existe? Agora, se eu creio que Deus existe, que Deus é um Deus galardoador, presenteador, eu tenho que ir com confiança até esse Deus. Eu tenho que tocar com confiança, eu tenho que tocar de maneira propositiva, eu tenho que tocar de maneira intencional. Se não bastasse isso, o meu toque tem que ser eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente curada. Imediatamente curada. Queridos, o Espírito Santo é real, é palpável, Ele é uma pessoa, Ele é Deus, Ele está aqui. Deus não se atrasa. Às vezes pensamos 12 anos é muito tempo, e é realmente no nosso cronos, no nosso tempo, é realmente muito tempo, sim. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. O Senhor quer tratar conosco em razão da nossa espera, da nossa ansiedade. A primeira pessoa que chamou a atenção de Jesus quando Ele chegou ali foi Jairo. E Jairo era um homem importante. Jesus estava dando atenção para Jairo, conversando com Jairo, e de repente essa mulher toca nele, e Jesus para aquilo que estava conversando com Jairo, interrompe o seu diálogo e fala: alguém me tocou. Os discípulos, sem saber o que estava acontecendo, diz de maneira irônica: como assim alguém te tocou? Uma multidão te comprime e você diz: alguém te tocou, mestre? E Jesus responde: eu senti que de mim emanou o poder. Só que pelo relato bíblico, uma série de ações, uma série de acontecimentos estava ocorrendo. Jairo quebrou todos os protocolos daquela época, mesmo sendo dirigente da sinagoga, e foi ter um encontro com um mestre, que era considerado filho de Deus, que eles não acreditavam, mas ele sabia no seu coração do que Jesus era capaz de fazer. A sua filha estava doente, e semelhante àquela mulher, ele já tinha ouvido falar quem era Jesus. E ele foi à procura de Jesus. E aí eu te pergunto, quem você veio procurar nessa noite? Pastor Ricardo? Não está aqui. Pastora Ana? Também não está aqui. O irmão Anderson? Estou aqui, mas não posso te dar o que você veio buscar. Quem você veio procurar nessa noite? Porque se você veio procurar Jesus, você veio no lugar certo. Porque Ele está aqui. Jairo procurou a pessoa certa, rompendo todos os paradigmas, não se preocupando com o que os outros dirigentes, os outros líderes religiosos iam dizer a seu respeito. Só que o coração de Jairo, queridos, estava apertado, estava contrito, ele estava desesperado, porque a sua filha estava morrendo. E somente quem já presenciou isso, o desespero de um pai, o desespero de uma mãe, ver o seu filho desfalecendo, sabe o que é isso. Eu tive a oportunidade de presenciar um milagre como esse, não sou pai, mas eu tive a oportunidade de presenciar isso, a vida do pastor Douglas e da pastora Deise. Nós estávamos no encontro e a sua filhinha desfalecendo, morrendo. E a única palavra que vinha ao nosso coração, de maneira unânime, era Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, e havia intercessão orando, intercedendo, e ali o Wesley pegou a pastora Deise, juntamente com o pastor Douglas, e saíram de maneira apressada,
daquele local em direção ao hospital. Mas a menina já estava desfalecida. Imagine o coração do pai e da mãe ver sua criancinha, o seu bebezinho todo molinho no seu colo e você não poder fazer nada. O desespero de Jairo, imagino eu que era o mesmo desespero que os nossos pastores sentiram. E ali nós entramos em oração, porque sabíamos que Deus podia fazer aquilo que nenhum outro homem podia fazer. Nós recorremos ao Deus que cura, ao Deus que transforma, ao Deus que ressuscita os mortos. Foi isso que nós fizemos. E poderíamos pensar que 1 segundo faz toda a diferença. E realmente sim, 1 segundo faz toda a diferença. Mas o pai não se preocupa com isso. O pai não está preocupado com 1 segundo. Afinal de contas, a Bíblia conta que seu amigo havia morrido e tinha 4 dias e Jesus sabia. Jesus sabia que Lázaro havia morrido. Mas Deus não se prende ao tempo. Quando Ele quer, Ele faz acontecer. Foi por isso que Deus queria tratar com Jairo, na pessoa de Jesus. Jairo, desesperado porque sabia que se tratava de uma questão de vida ou morte, conversando com Jesus, de repente Jesus é interrompido. Jairo poderia, mestre, o que eu estou te dizendo é que a minha filha está enferma, essa mulher é imunda, não dê ouvidos para ela, ela é impura. Vamos para minha casa, continue, Senhor, vamos continuar andando, porque Jesus estava o acompanhando nessa hora. Mas Jairo simplesmente se calou e observou o que estava acontecendo. Jairo teve uma grande lição de fé. Porque, afinal de contas, aquela mulher não tinha nome, mas aquela mulher era conhecida pela sociedade. Jairo sabia quem era aquela mulher que padecia desse fluxo há 12 anos e que tinha gastado a sua fortuna com todos os médicos. Ela não era uma mulher qualquer. Ela não era uma despercebida. Era uma pessoa que tinha recursos. Era uma pessoa que era notada. Poderia ser desprezada, mas foi notada. E ali Jairo observou o que Jesus fez com ela. Jairo começou a observar. E Jairo percebeu que se essa mulher que estava enferma há 12 anos e que não tinha recebido a sua cura, tocou sem dizer nada nos mantos de Jesus, no manto de Jesus e foi curada, com certeza a minha filha será. Com certeza eu vou receber aquilo que eu preciso. Porque essa mulher gastou tudo que tinha, buscou todos os recursos e nada resolveu o seu problema. Mas Jesus o resolveu. Eu tenho certeza que gerou fé no coração de Jairo. Jesus se atrasou intencionalmente até chegar na casa de Jairo, para que Jairo presenciasse o milagre daquela mulher. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o fato de você estar aqui hoje é para justamente olhar para essa história e ter uma outra concepção, que o seu milagre só não tinha chegado porque você precisava ter esse entendimento? Para você não precisar mais limitar Deus a um contexto de tempo humano. Porque Deus é um Deus que ressuscita mortos. Agora, por que eu tento colocar Deus numa caixinha, achando que Deus tem que agir da minha forma, da minha maneira e no meu tempo? Olha, Senhor, o Senhor precisa vir agora, porque senão a minha filha vai morrer.
E aí nós podemos fazer um link com o tema: não acredite em qualquer voz, não acredite no que os outros falam. Jairo estava conversando com Jesus, viu o que Jesus fez, de repente os seus servos chegam e digam assim para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Imagina você em meio ao seu desespero, em meio à sua necessidade, eu falar: não incomode mais Jesus, se o seu milagre não aconteceu, não chegou até hoje, não, irmão, desista, não vai acontecer. Às vezes você está esperando 30, 40, 50, não importa o tempo, se Jesus te prometeu, se é uma promessa, vai se cumprir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu tomo posse dessa palavra ao ministrar para vocês sobre isso. E Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer, eu preciso buscar, e eu preciso ter a certeza e a convicção de que eu serei recompensado. As nossas vidas não dependem de nós mesmos. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, Criador de todas as coisas. Deus se move em direção à nossa fé. É pela fé que nós acionamos a Deus. Eu gostaria que você declarasse mais uma vez comigo. Eu gosto de fazer declarações de fé. Eu gosto de declarar fé. Se não bastasse declarar fé, eu gosto de escrever sobre fé. Quem for na minha casa, às vezes vai chegar lá e tem declarações de fé. Declare comigo: eu vou vencer todos os obstáculos para receber o meu milagre. Eu creio nisso. Amém. Amém significa assim seja. Que você está concordando com aquilo que está sendo proferido, com aquilo que está sendo dito. Agostinho diz uma frase que eu achei muito interessante: a fé consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa, vemos aquilo que cremos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Jairo não estava vendo a sua filha curada. Jairo estava ouvindo que a sua filha havia morrido. Mas Jairo creu que se Jesus fosse até lá, ele poderia ressuscitar a sua filha. Eu não sei o que você, querido, está ansiando, qual é o seu milagre. Mas eu confesso que ao estudar essa palavra, meu coração estava radiante em casa. Radiante. Porque o Espírito Santo começa a testificar em nosso coração, e eu creio que hoje é uma noite de milagres sobrenaturais. Coisas que talvez você já estava esperando há anos por isso. Mas você vai ter condição de, pela fé, tocar em Jesus, atrair a atenção de Jesus, ser o Jairo, ser aquela mulher, tocar em Jesus e receber dele poder. Em 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiarei até aquele dia. Certeza, convicção. Nós andamos por fé. Andar por fé não é andar no escuro.
Não é dar um passo no escuro. Quando Deus chamou a Abraão, tirou Abraão da sua parentela, da sua terra, dizendo que ele iria para um determinado local, Abraão obedeceu porque ele sabia quem era Deus. Abraão só obedeceu por isso. Agora, se eu focar num problema, se eu focar em uma situação, se eu me desesperar, se eu colocar a minha atenção nisso, eu perco a esperança. Os nossos olhos devem estar voltados para onde? Para Deus, para o alto, para o monte, de onde vem o nosso socorro. Isso é semelhante ao que aconteceu com Josué e Calebe. Uma geração inteira anterior a Josué e Calebe não entraram na terra prometida porque não confiaram nas promessas. Colocaram dificuldades diante de Deus, achando que Deus não era capaz de suprir as suas necessidades. E começaram a murmurar e reclamar, falar: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Senhor, naquela terra tem gigantes, certamente seremos massacrados. E Josué e Calebe, com um olhar de fé, foram à aquela terra, viram que aquela terra era boa, trouxeram cachos de uvas gigantes para mostrar de que valia a pena. E o povo não acreditou. O povo simplesmente olhou para as dificuldades, para os gigantes, para as circunstâncias, para as situações. Vamos exemplificar. Falar disso é fácil. Vamos exemplificar. Você está orando e clamando por uma cura, mas os sintomas estão aí. Os sintomas estão aí. E você crê pela fé que você recebeu, mas os sintomas permanecem. A quem darei ouvidos? Aos sintomas que persistem ou à minha fé que diz que já estou curado? A quem ouvirei? A fé? Não estou contradizendo, queridos, a medicina, não estou dizendo isso. A fé, inclusive, não nega as evidências, mas ela muda as circunstâncias, ela muda as situações. Eu vou testemunhar para vocês aqui o que aconteceu comigo num culto de quinta-feira. Eu havia feito cirurgia de vesícula e aí meu intestino ficou completamente desregulado. Eu emagreci, eu não sei se a Aide já me conhecia, hoje eu estou gordinho, graças a Deus, mas eu emagreci aproximadamente quase uns 15 quilos. A minha autoestima foi lá no pé. Eu olhava para mim e tinha dó de mim mesmo. Falei: Senhor, eu estou desaparecendo. Tudo que eu como se esvai. Questões de segundos. Eu falei: Senhor, isso não é normal, eu não consigo reter as vitaminas. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu já não podia mais sair de casa. Se alguém me chamasse para poder sair de casa, eu tinha que sair, mas eu tinha que saber aonde era o banheiro. Porque era questão de segundos, queridos. Era questão de comer e eu tinha que ir para o banheiro. Eu falava: Senhor, isso não é normal. E ali eu consultei nutrólogo, endocrinologista, fui nos médicos. Falou: Anderson, isso não tem relação com a sua cirurgia, isso não tem relação com a vesícula, eu não sei o que está acontecendo. Não sei te dizer. E aí a igreja começou a intervir com oração. Tive que fazer colonoscopia, tive que fazer endoscopia. O medo começou a ser gerado. Eu falei: meu Deus, não é possível, tão novo. Tive que fazer 2 biópsias. Eu falei: gente, o trem está feio. Só não estão querendo me contar. Mas ora. E a igreja orando, os pastores orando, intercedendo, eu preocupado. Havia feito a biópsia. E aí, num culto de quinta-feira, num culto como esse, num culto fé, ouvindo uma palavra como essa, de que se eu realmente cresce, que se eu tocasse em Jesus, eu poderia ser curado, eu resolvi exercer a minha fé. Eu falei: Deus, eu não volto para casa hoje da mesma maneira que eu estou. Eu preciso ser curado. Eu preciso te tocar, eu sei que o Senhor existe e eu quero voltar curado.
Eu não dependo do homem, eu não dependo do pastor, eu dependo só do Senhor. Eu quero te tocar nesta noite. Queridos, e para a honra e glória do Senhor, eu fui curado. Posso comer de tudo. E a Dilce sabe do meu gosto chique. Não posso falar que senão os irmãos assustam, né? Amo um pezinho de galinha cozida, irmão. Esse negócio é tremendo, é maravilhoso. Amo uma torresmada, um gorduroso com farinha, com feijão. Nossa, mais do que picanha. Você quer me ver contente? Me dê uma vasilhinha de torresmo. Sabe, uma porção de macarrão com pé de galinha. Gente, o negócio é maravilhoso. Rico em colágeno, quer ficar novo, quer ficar bonito? Come pé de galinha. O trem é bom. E aí, queridos, voltando aqui um pouco, né? Foi a maneira pela qual que eu encontrei de tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Falei, Senhor, a minha fé não precisa de amuleto, a minha fé não precisa de amparo, a minha fé só precisa realmente de acessar o Senhor. E nessa noite eu creio que eu posso te tocar. Eu não sou diferente daquela mulher, eu não sou diferente de Jairo. Eu sou o teu filho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher recebeu cura para aquilo que ela mais precisava, a sua saúde física. Mas não foi só a sua saúde física que foi curada, a sua saúde emocional foi curada. Afinal de contas, ela tinha que viver de maneira isolada, sendo repudiada, sendo segregada. Ela foi curada em todas as suas áreas. Ela foi curada na sua vida espiritual. Jesus, ao olhar para ela, chamou de filha. Filha. É assim que Jesus te chama, numa noite como essa. Talvez você está aí na sua sala, escornado no sofá, ouvindo essa mensagem. Mas não seja como a multidão que apenas comprimia Jesus. Comprimir Jesus, apertar Jesus, não quer dizer absolutamente nada. Ter uma igreja cheia não quer dizer absolutamente nada. Você pode entrar, você pode sair da mesma maneira que você entrou, da mesma maneira que você chegou. Agora é uma escolha pessoal, por meio da fé, tocar ou não tocar em Jesus. É uma escolha pessoal de fé. Meu Deus, eu resolvi acreditar nessa palavra. Meu Deus, eu resolvi acreditar em quem o Senhor é. Deus de promessas, Deus de alianças, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Queridos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Olha só o que diz em Marcos 11, 23. Eu vou ler para você. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê, se realizará conforme pede, assim lhe será feito. E muitas das vezes nós estamos diante de circunstâncias, diante de situações nas quais nós precisamos o quê? Clamar. Precisamos orar. Precisamos determinar por meio da fé. Monte, transporta-te daqui para lá. E aí você fala assim, irmão, antes é uma mudança topográfica? Não, não é isso que está querendo dizer a palavra. Está querendo dizer que quando você aciona aquele que pode todas as coisas, tudo é possível. Como vai ser, pouco importa. O problema é que queremos que o nosso milagre seja como uma receita de bolo. Primeiro vai acontecer isso, 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 isso e isso. Depois vai acontecer isso, isso e isso. E depois você bate tudo e seu milagre está pronto. Não é assim. Deus não age dessa maneira. O que eu posso te garantir é que Deus se importa com você. Agora, como se dará, da maneira que irá acontecer, isso eu não posso te dizer, porque só Ele sabe.
Só Ele sabe. Ele pode cuspir no chão, amassar o barro em suas mãos e passar nos seus olhos e você simplesmente ser curado. Ele pode perguntar para você o que você quer que te faça. Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua vontade. Então, ou seja, a maneira pela qual se dá, pouco importa, meu irmão, o importante é você receber. Amém? Eu creio. Em Isaías 46, 3 diz assim: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, a quem tenho sustentado desde o ventre em que foram concebidos, e que tenho carregado desde o nascimento. Precisamos ter a certeza e a convicção de que não somos um acidente. Não somos um acidente. Eu não sou um acidente. E confesso que pelos relatos da minha mãe eu não fui muito bem planejado. Vamos fazer um neném hoje? Não teve essa situação, não teve um encontro no calendário. Vamos planejar o Anderson. Quem sabe hoje ele não vem. Eu não sou um acidente. Agora eu posso te garantir, de acordo com Isaías, que desde o momento da minha concepção, muito antes, Deus já havia sonhado. Deus já havia me sustentado. É essa convicção de que nós precisamos ter, meus irmãos. É isso que nós precisamos acreditar. Fala, Senhor, ainda que meu pai, ainda que minha mãe me rejeite, se porventura uma mãe que amamenta o seu filho, que seria muito difícil, a gente sabe que por circunstâncias biológicas, ela se esquecer que teve um filho, que ela está amamentando, se porventura ela se esquecer, a Bíblia fala que eu jamais, o Senhor, me esquecerei de vós. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua necessidade, Deus não se esqueceu do seu milagre, mas não se fixe no tempo. O tempo serve apenas para nos aprimorar, amadurecer a nossa fé, trazer a convicção e a certeza de que no tempo dele vai acontecer. Eu confesso que eu fiquei aguardando de maneira ansiosa por alguns dias até que o meu milagre acontecesse. Mas quando o clique veio, eu falei, Deus, é hoje, Senhor, que eu recebo o meu milagre. E eu estava disposto, e eu toquei no Senhor. Agora, receber o nosso milagre, queridos, é poder entender que existem circunstâncias, situações, obstáculos que vão se levantar para impedir que a gente acesse o nosso milagre. E precisamos estar dispostos a lutar com todas as nossas forças para receber aquilo que nós precisamos. Aquela mulher, ela não se manteve inerte. Ela procurou os médicos, gastou tudo que tinha, procurou tudo que estava disponível naquela época, naquele período, para receber o milagre dela. Só que ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia quem Jesus era. E uma vez que nós sabemos quem Jesus é e depositamos a nossa confiança nele, simplesmente o nosso papel é confiar e descansar. Romanos 10, 11 diz assim, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Porque alguns podem nos questionar dizendo, uai, você não é cristão? Uai, por que você está enfermo? E aí nós vamos desmistificar isso, ok? Nós vamos desmistificar isso. Achando que o cristão não pode adoecer. Como não, gente? Claro que sim. Inclusive nós morremos. Quem não sabia, fica sabendo hoje. E aí você fala, meu irmão, mas o que é o morrer para o cristão? O cristão que tem Cristo, o morrer para ele é lucro. É lucro se encontrar com o Pai. Romanos 10, 17 diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo.
você quer se alimentar, você quer crescer, você quer amadurecer, você quer que sua fé seja aumentada, ouça a palavra, mergulhe na palavra, se encha da palavra, busque mais a Deus. Agora, existem algumas circunstâncias que podem tentar atrasar o nosso milagre. Só que essas circunstâncias podem, inclusive, ser consideradas como o último inimigo a ser vencido. Sabe qual foi o último inimigo a ser vencido de Jesus? A morte. E eu quero te dizer que Jesus chega e fala assim: ó morte, onde está o teu galardão? Porque Jesus venceu o nosso último inimigo, a morte. Ele venceu a morte. Então Jesus tem todo o poder. Então, mesmo diante do nosso último inimigo, que é a morte, Jesus já a venceu. E nele nós temos vida, vida em abundância. Abundância. A nossa vida aqui, queridos, é como o salmista diz: 70, 80, passou disso, é vigor, é cansaço. Agora, quando estamos com o Pai, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem preocupações, lá estamos diante da eternidade, é só glória, aleluia. Eu não sei dos irmãos aí, mas quer dizer, imagina assim que lá, você não vai preocupar, para quem gosta, né, irmãos? Eu vou falar, mas para mim é indiferente, porque na verdade eu gosto de levantar cedo. Mas para quem não gosta, não vai ter essa preocupação. Você já imaginou isso? Porque lá não tem cansaço. Lá você vai estar disposto pela eternidade. Lá não tem escuridão, porque a luz do Pai brilhará de maneira tão intensa que não precisa nem de sol. Gente, esse lugar ele é lindo demais, ele é maravilhoso demais. E aí você tem que falar assim: aonde que você quer ir, querido? Para onde que você acha que eu quero ir? Para o céu. Ué. E sem medo de levantar a mão: para o céu é para onde eu quero ir, para o céu é para onde eu vou. E se eu morrer, meus irmãos, fala: ixi, antes morreu, mas morreu feliz, gente. Não precisa ficar lamuriando, não. Pode dizer: ô Glória, está com o Pai, hein, irmão? Chegou primeiro do que eu, hein? Ah, espertinho. Irmão, tem que ser assim, porque a morte já foi vencida. Agora a nossa cultura precisa mudar este conceito. Existem países, por exemplo, como o México, em que a morte é celebrada. Agora eu respeito a sua dor e também choro, queridos. Eu choro quando alguém morre, porque eu sinto saudade. Eu sou humano como qualquer outro. Só que eu entendo que quando um cristão vai de encontro ao Pai, queridos, o céu está em alegria. O céu se encontra em alegria e o Pai está em alegria porque o Filho volta para casa. E aí, queridos, nós passamos a ter um outro olhar. Passamos a ter um outro olhar. Porque entendemos que, poxa, se eu tenho confiança em Deus, se eu tenho fé em Deus, se eu posso tocar em Deus, o que pode me impedir de receber o meu milagre? Nada. Nada. E aí você fala: poxa, se nada pode me impedir, é hoje. É hoje. Nada pode nos impedir de receber o nosso milagre. O nosso milagre nós o acionamos pela fé. É através da fé que eu consigo acessar tudo aquilo que eu preciso. O problema é que nós achamos que as coisas são o inverso. Por exemplo, que primeiro precisa acontecer no natural, para depois repercutir no sobrenatural. E é o inverso. Primeiro precisa acontecer no campo espiritual, para depois repercutir no natural. É por isso que nós precisamos tomar posse da nossa bênção e dizer que: Senhor, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, hoje eu tomo posse da minha vitória e da minha bênção.
E aí você escreve nas tábuas, onde pode passar até de longe e ver que você recebeu o seu milagre. Que você recebeu o seu milagre. Esse tem que ser o nosso comportamento. Todas as vezes que a gente inicia, que se aproxima de Jesus com medo, às vezes até com uma hemorragia, todas as vezes que isso acontece, que estamos sofrendo, hemorragia fala disso, gente. Hemorragia fala de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero. Todas as vezes que nós nos aproximamos, nós temos que ter a intenção de tocar e esperar ser curado. Porque alguém marcaria uma consulta com o médico, simplesmente para poder ouvir dele e dizer que não sei o que você tem? Não. Em sã consciência, não. Quem vai procurar um médico acredita que ele tem um diagnóstico. Agora, quem chega até Jesus tem que crer que ele também pode realizar milagres. E eu creio. Eu creio. Eu gostaria de te convidar que você ficasse de pé no seu lugar. O culto já está quase, nós já estamos quase chegando a uma outra parte. A equipe do louvor já vai se posicionando. Se possível, eu gostaria que fosse aquele mesmo louvor que nós iniciamos. Amém? Porque eu creio que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Quantos aqui que realmente, queridos, precisam de um milagre nessa noite? Só você que precisa, fala, irmão, antes, não é capricho, fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu estou olhando para as suas mãos. Queridos, quando nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos para o Pai, através de um ato de rendição, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso ser tocado nessa noite. Senhor, eu preciso que o Senhor faça na minha vida aquilo que ninguém mais pode fazer, porque milagre é isso. Milagre é trazer a existência do sobrenatural ao natural. E a minha oração nessa noite, que é para como Jesus tocou, assim como Jesus tocou na filha de Jairo, assim como Jesus tocou naquela mulher que padecia daquela enfermidade há 12 anos, que você possa sentir o toque de Jesus na sua vida. Que você possa sentir o toque do Mestre da sua vida, que você possa receber o milagre que você veio buscar, que a sua hemorragia, a sua dor, o seu sofrimento cesse nesse exato momento. Essa é a minha oração, e eu creio, meu irmão, minha irmã, eu creio, independente daquilo que você está achando que precisa sentir, um arrepio, um calafrio, a Bíblia não fala que essa mulher sentiu isso, ela imediatamente, ao tocar em Jesus, ela foi curada. Aquilo que Jesus disse para aquela mulher, Ele te diz, filho, filha, eu te toco nessa noite. Eu contemplo o seu coração, eu sei das suas dificuldades, eu sei das suas preocupações, eu sei das suas angústias, eu sei daquilo que tem tentado tirar a sua paz. Mas Ele ainda continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Não limite o agir de Deus. 24 de setembro de 2020.
Agora são 8h53. 8h53. Marque a hora do seu milagre. Escreva a hora do seu milagre. 24 de setembro de 2020. Hoje eu fui tocado. Hoje o meu milagre aconteceu. Hoje eu posso voltar para casa me alegrando com o milagre recebido. Aleluias. Esse é o meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus É o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. esse é quem tu Esse é quem tu és. esse é quem tu Esse é quem tu és. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Tu és a resposta, Jesus. Jesus. Enxugue todas as lágrimas, restaura todos os corações. Aleluia, Jesus. Só tu és a resposta, meu querido Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Aleluia. restaura as famílias. Jesus, Deus de milagres, Deus de promessas, tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Às vezes tentamos condicionar o nosso milagre a uma sensação. E perguntamos, Senhor, se realmente o Senhor está dizendo que o Senhor existe, que o Senhor me ama. Diga o meu nome. Fala comigo, ó Deus, de maneira específica, para saber que Tu realmente é Deus. Ele continua
sendo Deus, Ele não mudou, Ele não mudará. Ele não precisa provar para você que Ele é Deus. É você que precisa crer que Ele é Deus. Aquela mulher só ouviu falar. Quem Ele era? Ele era Jesus. Esse mesmo Jesus que eu estou falando hoje, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, Ele não mudou. E às vezes eu querendo que Ele fale o meu nome. Condicionando de maneira que para mim receber o meu milagre eu preciso, meu irmão, minha irmã. Depois disso que foi ministrado, você só precisa tocar e crer pela fé. É isso. É isso. Quando eu digo, quando eu falei a data, quando eu falei o horário, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E se você crê, você pode, eu quero ouvir, você chegar e testemunhar nesse altar. De preferência me chame se eu não estiver aqui, fala, pastor, eu quero que o irmão Anderson venha aqui, para ele poder ouvir aquilo que Deus fez na minha vida. Não é por mim não, é porque eu quero participar do seu testemunho. Eu quero participar daquilo que Deus fez, assim como Jairo participou daquilo que Deus fez na vida daquela mulher. E ele também recebeu. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um irmão, ele foi até na minha casa, e eu estava compartilhando com ele a respeito daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele é um Deus que satisfaz até os nossos caprichos, os nossos mimos. É por isso que a Bíblia fala e nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves dos céus. Os lírios não tecem, nem fiam, mas você já viu tamanha belezura, formosura? Eles não fazem nada para ser assim. E o Senhor nos diz: acaso não sois vós muito mais importante do que todas essas coisas? Isso é uma afirmativa, isso não é um questionamento. Nós somos muito mais importantes do que todas essas coisas, porque todas essas coisas são criaturas, feituras de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, nós temos acesso ao Pai. Nós podemos tocar, nós podemos receber, nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra que deve ecoar em nossos ouvidos, a palavra que deve permanecer conosco: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não acredite nas más notícias, naquilo que talvez tenta tirar a sua esperança. Tentaram fazer isso com Jairo. Desista. Já era. A sua filha morreu.
mas ele não deu ouvidos ao que disseram. E Jesus deu um comando para ele: não temas, crê somente. Esse é o mesmo comando que Jesus dá para você hoje. Não temas, creia somente. Só isso. Só creia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um minuto. Nós vamos orar só mais uma vez. E como eu tenho certeza e a convicção de que você recebeu aquilo que você veio buscar, o seu milagre, você que está aí na sua casa, eu gostaria de te convidar você também a fechar os seus olhos, porque eu creio que você não está assistindo a um culto, eu creio que você está participando de um culto, e eu creio que a sua casa também é um ambiente para cultuar a Deus. Se até então você não estava fazendo assim, comece a fazê-lo, porque assistir não traz resultado. O que traz resultado é participar. Seja um partícipe do culto. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pelos nossos milagres. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, a Deus, nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque essa noite é uma noite do sobrenatural, aonde nós podemos experimentar a Tua mão poderosa em nós, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, nós fomos tocados através da Tua palavra e recebemos, ó Deus, aquilo, ó Pai, que estávamos ansiosos para receber. Nessa noite, ó Deus, nós recebemos o nosso milagre, aquilo que nós tanto precisávamos. Recebemos, Deus, a nossa cura, a nossa libertação. Recebemos, ó Deus, a nossa salvação, a salvação dos nossos familiares. Recebemos, ó Deus, a porta de emprego que estávamos buscando, ó Pai. Recebemos, ó Deus, o Teu milagre, o Teu sobrenatural, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor olha para nós, o Senhor nos nota, o Senhor nos vê como os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. Gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e orasse comigo repetindo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu único Salvador. Nesta noite eu declaro que sou teu filho e que renuncio todas as coisas deste mundo. Pai, se porventura eu me desviei, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe, de braços abertos. Coloca, Senhor, anel em meu dedo, sandália em meus pés, porque o filho volta para casa. Amém, Jesus.